Atualmente, fiz uma pesquisa no YouTube e no Google, onde saí pesquisando quais países mais pobres, os mais violentos, os mais pedófilos, os mais atrasados, os que têm mais usuários de drogas, os que mais têm violência contra as mulheres, os que têm mais abusos sexuais, os que têm mais acidentes no trânsito, os que têm mais pobreza no mundo, os que têm maior número de presos no mundo, os que têm os maiores números de suicídios, os que têm a população mais deprimida do mundo, os países que têm mais ansiedade no mundo, os que têm mais analfabeto no mundo, os que têm os maiores suicídios do mundo. Aí eu pergunto a você, de qual país que estou falando? Nada mais é do que do próprio Brasil. Infelizmente, o Brasil é um país extremamente religioso cristão, de um povo que é Deus para lá, Deus para cá. Mas, nos bastidores, a coisa é terrível. É algo extremamente preocupante e estarrecedor, onde um país extremamente religioso, mas que só vive na miséria em todas as esferas. Uma pesquisa que foi realizada no ano passado, em 2023, o Brasil está em primeiro lugar como um país mais religioso do mundo. É o Brasil e a África do Sul. Como é que um país crê em um Deus todo-poderoso que protege, cura, ressuscita, faz milagres, e o país vive em situações como esta que irei apresentar a seguir? Algo de errado existe nisso, porque é uma contradição. Na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Eu nunca vi você fazer um curso, quando for para a prática, executar outra função. Então, é a mesma coisa da religião. Tem a teoria, mas quando vai para a prática, não funciona. É outra realidade. Então, algo seríssimo de errado existe nisso. E só não enxerga quem não quer, porque a realidade dá tapa na cara dos que não querem acordar e enxergar. E hoje, analisando o quanto acreditei nessas mitologias, vejo o quanto fui ridículo, tolo, bobo, idiota, inepto. E mais nunca em minha vida quero saber dessas ilusões. Hoje me sinto muito mais feliz e realizado. Sinceramente, que vergonha! Um país totalmente religioso, mas é recorde de miséria, de mortes, homicídios, feminicídios, de usuários de drogas, de analfabetismo, de abusos sexuais, de violência, de pobreza, de acidentes de trânsito, etc, etc, etc. O Brasil, que é um país totalmente religioso cristão, era para ser exemplo de país mais felizes do mundo. Um país onde as pessoas pudessem ter a dignidade de viver em paz, em harmonia, em união, que pudesse viver sob o comando de um Deus que cuidasse e livrasse as pessoas de todos os perigos. Mas não é isso que a realidade nos mostra. Não é isso que a própria mitologia cristã nos mostra diariamente. E muito menos na prática e na fé. Infelizmente, a população brasileira vive embriagada por uma religião que nem sequer dá um oi para seu ninguém, que não interage, não se comunica, não se apresenta, não tira dúvidas, ou seja, é uma inutilidade miserável, que o próprio suposto Deus ou Jesus que não defende a si mesmo. E o pior, que essas pessoas fanáticas do cristianismo, elas defendem os deuses mitológicos, mas os deuses mitológicos não as defendem. Então, acompanhe comigo os resultados das pesquisas a seguir e que, através desses vídeos, você possa refletir, pensar, raciocinar e que chegue a uma conclusão, que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros e que nós somos os próprios deuses, demônios, anjos, porque nós temos o poder de salvar o mundo e a própria humanidade. Por hoje só, e fiquem agora com os vídeos a seguir e tirem suas próprias dúvidas e conclusões. Mas enfim.
Por que o Brasil é considerado um país atrasado? O Brasil é considerado um país atrasado por uma série de razões, muitas delas relacionadas a problemas históricos e estruturais, que impedem o desenvolvimento do país em diversas áreas. Uma das principais causas do atraso do Brasil é a sua desigualdade social. O país possui uma das maiores desigualdades do mundo, com uma elite econômica que concentra a maior parte da riqueza, enquanto a maioria da população vive em condições precárias, sem acesso à educação, saúde, moradia digna e outros direitos básicos. Além disso, a corrupção é um problema endêmico no país, o que impede o desenvolvimento de projetos e políticas públicas que poderiam melhorar a qualidade de vida da população. A falta de transparência e a corrupção nos governos e instituições brasileiras é um dos principais entraves para o progresso do país. Outro fator que contribui para o atraso do Brasil é a falta de investimento em ciência, tecnologia e inovação, e uma forma melhor de investir na área educacional e na capacitação de professores qualificados. O país possui poucas universidades de renome internacional, e a maioria das empresas brasileiras não investe em pesquisa e desenvolvimento, o que impede o país de competir no mercado global de forma eficiente. Além disso, a infraestrutura do país é precária, com estradas, portos e aeroportos em condições ruins, o que dificulta o transporte de mercadorias e a entrada de investimentos estrangeiros. Por fim, a polarização política e ideológica no país tem impedido a adoção de políticas públicas eficazes para combater a pobreza, a desigualdade e a corrupção. O Brasil precisa urgentemente de uma reforma política que permita a participação mais ampla da sociedade na tomada de decisões, e que priorize o interesse coletivo em detrimento dos interesses particulares. Em resumo, o atraso do Brasil é um resultado da falta de investimentos em áreas-chave, da desigualdade social, da corrupção e da polarização política, que impedem o desenvolvimento do país e prejudicam a qualidade de vida da população. É necessário que as autoridades brasileiras adotem medidas concretas para combater esses problemas e promover um futuro mais justo e próspero para todos os brasileiros. O Brasil é o maior distribuidor de cocaína do mundo e tem um número de usuários 4 vezes superior à média mundial. A informação é da ONU, a Organização das Nações Unidas, e foi divulgada hoje, que é o Dia Internacional de Combate à Droga. O Brasil tem hoje pelo menos 3.300.000 usuários de cocaína. 30% da droga apreendida no país tem como objetivo o mercado externo. Segundo o relatório divulgado pela ONU, o país recebe a carga dos vizinhos produtores por terra, avião e por barcos que cruzam o rio Amazonas. Daqui, a cocaína é distribuída para os Estados Unidos, África e Europa. O Brasil foi citado como ponto estratégico do tráfico em 56 países pesquisados entre 2009 e 2013. Os dados que estão aí para nós vermos no mês, que é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nós temos que falar, porque a nossa voz, ela representa uma mudança nesse quadro. Então, tudo que se falar sobre esse assunto vai ser de extrema relevância. E a gente falando aí sobre esses números que são alarmantes mesmo, eu fico me perguntando, doutora Kênia, como é que pode um número tão alto como esse de casos de estupro de vulnerável em um único ano? Assim, é um absurdo. É um absurdo. E realmente, Carla, no nosso próprio estado, nós temos um caso de 1.520 casos de estupro, processos de estupro de vulnerável. Então, somente em Teresina são 327 casos no ano de 2000. Uma campanha que acaba de ser lançada no Brasil alerta que as mortes no trânsito devem ser tratadas como uma epidemia. O Brasil está em 4º lugar entre os países com mais mortes provocadas pela violência nas ruas e estradas. Aqui no Brasil, o número de pessoas vivendo na pobreza é o maior em 10 anos.
Luiz carrega as madeiras que conseguiu para finalmente construir o banheiro no barraco onde mora há 4 meses. O que eu tenho no meu barraco é só uma cama para dormir e a televisão para assistir. Sem emprego, ele vive com os R$400 que ganha do auxílio emergencial. Desde que eu só almoço suave e na janta eu como qualquer coisa. A primeira vez que a gente veio aqui na favela do Lote 12 foi no início da pandemia, lá em 2020, e viviam cerca de 90 famílias aqui e toda hora chegava uma casa nova. 2 anos depois, o Emerson está me contando que essa população quase dobrou. São quantas moradias aqui hoje, Emerson? Hoje são em torno de quase 200 moradias. O nosso gás está um preço absurdo lá em cima, uma caixa de leite, para nós comprar para os nossos filhos hoje, está em torno de R$90 e o nosso refúgio é correr para esse espaço aqui, entendeu? A todo momento chega um novo morador ao terreno ocupado há cerca de 5 anos na periferia da Zona Norte. A Cristina veio há 4 meses com a filha. Se eu pago aluguel, é R$500, R$600, aí eu fico sem comer. Ela e a filha vivem com R$400 que ganham do auxílio. O dinheiro é pouco para manter os gastos da casa. Qual que é o almoço hoje? Arroz e feijão, sem mistura. Faz quanto tempo que a senhora não come carne? Isso, nem sei. Faz muitos meses já. Para este economista, os programas sociais ajudam a melhorar a situação. Mas é preciso focar na população mais necessitada. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública. A cada hora, de cada 4 pessoas que tentam se matar no país, uma consegue tirar a própria vida. O Brasil é o 8º país do mundo no ranking do suicídio. São quase 12 mil pessoas que se matam no país por ano. Segundo o Ministério da Saúde, os homens são os que mais morrem por suicídio, 79%. Desses, 60% são solteiros entre 15 e 29 anos. Na faixa etária entre 10 a 19 anos, a incidência é maior entre os indígenas. A estratégia da coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, tem tentado estudar e tentado criar formas de prevenir o suicídio. Uma das ferramentas usadas na prevenção do suicídio é o CVV, Centro de Valorização da Vida, um grupo voluntário de apoio criado em São Paulo há 56 anos e que se espalhou pelo país. A partir deste mês, o CVV passou a receber chamadas gratuitas também nos estados do Maranhão, Bahia, Pará e Paraná. A pessoa liga e é atendida por um voluntário que está disposto a ouvir, a acolher. A ser um amigo temporário naquele período. A gente não julga, a gente não dá conselhos, a gente não critica, a gente acolhe, a gente conversa no sentido de compreender o outro. A gente pode até não concordar, mas a gente compreende. Gilson Moura é voluntário há 17 anos. Conheceu o CVV em um momento de aflição. Mesmo tendo família, precisou do CVV para encontrar apoio e seguir com a vida. Fui bem acolhido, a pessoa me ouviu, a pessoa me acompanhou, no momento que eu estava compartilhando toda a minha história, e de uma forma ela facilitou esse desabafo. E eu entendi que eu estava mais tranquilo, mais calmo e que só eu tinha o direito de tomar uma decisão quando isso fosse necessário. Vamos lá, pessoal, quando a gente fala de transtorno depressivo ou depressão, o Brasil também é um dos líderes mundiais, quase 5% da população brasileira tem transtorno de depressão. É uma das doenças mais comuns e mais frequentes aqui. A depressão ela tem um aspecto muito curioso, porque ela tira muito a qualidade de vida. Óbvio que quando a gente fala depressão, todo mundo fica logo preocupado com suicídio, que realmente é um problema real, Tem programa de conscientização, tudo isso sobre isso, Mas mais importante, ou tão importante quanto se falar de suicídio, é se falar o quanto esses pacientes perdem a qualidade de vida. Se você vive numa população, que é a população brasileira, que 5% das pessoas tem, cada 100 pessoas que você conhecer, provavelmente tem 5 ali. No seu prédio deve ter umas 5 pessoas. Então, é uma doença muito, muito frequente, muito comum. A ansiedade é um transtorno psicológico caracterizado pela predominância de sentimentos de preocupação e urgência em resolver determinadas questões, a ponto de afetar as atividades diárias.
Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A condição afeta 18 milhões de brasileiros, ou seja, 23% da população. E a incidência em crianças também é preocupante. Estima-se que o distúrbio de ansiedade afete em torno de 1 a 3% da população entre 0 e 17 anos, o que equivale a 8 milhões de crianças e adolescentes. Por isso, ações para minimizar o estresse são fundamentais desde a primeira infância. O Brasil está na lista dos 10 países com o maior número de analfabetos no mundo. Quase 13 milhões de brasileiros com mais de 15 anos não sabem ler. O número maior que a população da cidade de São Paulo coloca o Brasil em 8º lugar na lista de países com os maiores índices de analfabetismo. O relatório da Unesco divulgado hoje aponta ainda que o Brasil não deve cumprir a meta de melhorar a qualidade da educação até 2015. O Brasil é um dos países com o maior número de homicídios do mundo. Rafaela, dados sobre a violência nos municípios brasileiros foram divulgados nesta segunda-feira pelo IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No Atlas da Violência 2019, o retrato dos municípios que detêm o maior número de violência letal. Somente 2,1% das cidades brasileiras concentram metade dos 65.602 homicídios que ocorreram em 2017. Ou seja, 32.801 mortes aconteceram em 120 municípios. O exemplo mais próximo da capital federal é a cidade de Lusiânia, em Goiás. Somente um único bairro, o Jardim Ingá, concentra 35% dos casos de homicídio no município. A cidade mais violenta do Brasil está no Ceará. Maracanaú somou 145,7 mortes violentas por 100 mil habitantes. A segunda da lista é Altamira, no Pará, com taxa de 133,7 mortes a cada 100 mil pessoas. Foi lá que, na semana passada, uma rebelião no presídio local provocou a morte de 62 detentos. Das 20 cidades mais violentas do Brasil, 18 estão nas regiões Norte e Nordeste. O Brasil é um dos países com o maior número de casos de violência contra a mulher no mundo. Por dia são pelo menos 13 assassinatos no país. E muitas mulheres ainda têm vergonha de denunciar e até mesmo de buscar socorro. Uma cena cada vez mais comum nas emergências do Rio. Mulheres vítimas de violência recebendo atendimento médico. Eu senti um objeto enfiar aqui no meu pescoço e me segurar. Ele me segurou e falou, você não vai correr não, se correr eu te mato aqui logo. Histórias como essa fazem parte da rotina do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Na maioria dos casos, o agressor está próximo. São traumas gravíssimos que realmente, ao parar para imaginar que isso é possível, nós não conseguimos. A cada dia, pelo menos 3 mulheres dão entrada aqui na maior emergência da Baixada Fluminense. Os casos aumentam à noite e nos finais de semana, quando os companheiros voltam para casa. A violência contra a mulher já ocupa o 2º lugar nos atendimentos de urgência, perde apenas para acidentes de trânsito. O Brasil é um dos 5 países do mundo com maior registro de casos de violência contra a mulher. Os últimos dados do mapa da violência mostram que 13 mulheres são assassinadas por dia em média no país, uma a cada 2 horas. As mais desprotegidas são as pobres e as negras. Existe muito de, às vezes, ainda tentar proteger o agressor, porque, às vezes, elas ainda conseguem se enxergar como culpadas daquilo. Hoje, 5 meses após passar por mais uma cirurgia, a cozinheira continua em acompanhamento psicológico. Eu luto, né? Esquecer, mas não esqueço. Não esquece mesmo. Não esquece nunca mais.